Bom, a gente abre agora nesse momento essa roda de conversa. A intenção maior é contribuir para você que está em casa, para você que nos assiste. Nós estamos aqui com especialistas, cada um na sua área, que a gente possa conversar com você de casa. E é claro, você participa conosco por esse WhatsApp que está na tela, 99141-1048. Você pode mandar sua pergunta, sua opinião, né, expressando seu ponto de vista. O tema de hoje é a questão da violência, né, nas escolas e é também contribuir para você que está em casa, né? Por que está ocorrendo isso? Por que ocorre essa violência, esse pânico? Então você que está assistindo, você pode participar e nós vamos conversar com os nossos convidados. A gente começa já apresentando conosco aqui, representando a Guarda Civil Metropolitana da cidade de Piracicaba, o comandante Nunes. Nunes, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado. Obrigada, bem-vindo. Conosco também aqui participando o subinspetor Narzi. Narzi, muito obrigado pela sua presença. Tem um trabalho muito bacana junto às escolas. Muito obrigado por você estar conosco aqui também. Leonor Penteado dos Santos Pérez, que ela é diretora da subsede da POSP de Piracicaba. Obrigado pela presença, viu? Muito obrigado pela presença. Conosco também o Tiago Feiner. Ele é colaborador da POSP e presidente do Conselho de Alimentação do município da cidade. Obrigado pela presença também. Obrigada, muito obrigado, viu? Conosco também aqui o capitão da PM, Daniel Munhoz de Oliveira, comandante da primeira companhia. Capitão, muito obrigado à Polícia Militar pela presença, viu? Bem-vindo. Nós que agradecemos. Seja bem-vindo também. E conosco também, Cristiane Aparecida Florentino Alves Lima, psicóloga especialista em saúde, em neuropsicologia e educação. Atua como psicóloga clínica na Unimed Corpo e Mente. Obrigado pela presença. Bem-vinda. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, estamos ao vivo, a sua participação é fundamental. Antes da gente abrir aqui, então, essa conversa, esse bate-papo, né, com pessoas de suma importância para a gente conversar sobre esse tema, a gente vai falar sobre a ocorrência que hoje foi aí desencadeada pela investigação da Polícia Civil aqui da nossa cidade. Quem traz mais informações durante essa coletiva é o Danilo. Vamos acompanhar, pode soltar. Esta escola estadual recebeu na semana passada uma ameaça de atentado que aconteceria na terça-feira, dia 4 de abril. Mas a Polícia Civil, através do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, foi mais rápido. Na manhã desta segunda-feira, dia 3 de abril, ela cumpriu um mandado de busca e apreensão, que inclusive conseguiu apreender 2 celulares, um tablet e 2 adolescentes. Inclusive, estes 2 adolescentes, eles são os responsáveis por essas postagens. Lembrando que essas ameaças foram postadas na rede social Instagram. E no final da manhã desta segunda-feira, por volta do meio-dia, o delegado Marcel William e a delegada Juliana Risse conversaram com a imprensa. Vamos acompanhar. Havia uma página numa rede social fazendo ameaças, né, a uma escola específica aqui de Piracicaba. Isso chegou ao nosso conhecimento. Nós identificamos os autores, os endereços dos autores dessas ameaças. Hoje foram cumpridos, nós pedimos mandados de busca. Dada a gravidade, isso foi feito no plantão judiciário. Foram deferidos esses mandados de busca que foram cumpridos hoje de manhã com êxito, identificando aí os autores dessa criação dessa página, dessas ameaças que estavam sendo feitas. Eles foram perfeitamente identificados e assumiram aí os atos que eles praticaram, todos menores de idade. Foram cumpridos na data de hoje 2 mandados de busca e apreensão domiciliar. Os trabalhos tiveram início a partir de publicações em redes sociais, com reforço em denúncias, dando conta de possíveis ataques em estabelecimentos de ensino, né? As investigações foram desenvolvidas, aqui incumbe falar a metodologia investigativa, mas houve a identificação cabal de endereços. Com base nesses endereços, a doutora Juliana representou pela expedição dos mandados de busca e a operação foi desencadeada hoje. E a doutora Juliana pode prestar mais informações a respeito do curso das diligências.
Não, é isso mesmo, né? Nós iniciamos as investigações na sexta-feira, foi uma investigação de inteligência por ser crime cibernético e concluído hoje com o cumprimento dos mandados e identificação do criador da página, das pessoas ali que de alguma forma participaram e apreensão dos objetos de mídia, telefone celular, tablet, dessas pessoas que são menores de idade, então são adolescentes infratores. A senhora pode falar a idade dessas pessoas que foram apreendidas, que estão aí sendo investigadas? Todos menores de idade, o que eu posso te falar, atos infracionais, nenhum maior de idade envolvido identificado. Nós identificamos plenamente, perfeitamente quem foram os autores e todos menores de idade. Obrigado. Marcelo, a investigação está no início ainda, né? Poderão mais pessoas serem presas ou ouvidas? Como a doutora Juliana disse, houve apreensões de equipamentos eletrônicos, esses equipamentos serão encaminhados a exame pericial. Então, uma vez extraídos os dados dos equipamentos, os dados serão analisados e há possibilidade, ou não, né, dependendo dos arquivos encontrados, de estender essa investigação para outras pessoas. Ficamos dependentes, então, da perícia. Olha, esse tipo de postagem nós entendemos que ela é dotada de dolo. Então, para nós é uma conduta dolosa, foi praticada por um adolescente? Sim, se fosse maior de idade, ia ser enquadrado também com o mesmo argumento. É uma conduta dolosa. O adolescente, se ele tem condições de voto, ele tem condições de ter conhecimento do que ele publica em redes sociais. E eles se valeram desse anonimato para tentar colocar um terror numa sociedade pacata e ordeira e não tiveram esse êxito, né? A investigação demonstrou a autoria e reprimiu esse tipo de conduta, que sirva de exemplo para outros. A responsabilidade sobre eles, né, a decisão é da vara da infância. Né? Então, agora a vara da infância decide aí quais serão as providências que serão tomadas com relação a eles, com relação à liberdade deles, se eles vão ser internados em alguma instituição, e mesmo com relação à conduta escolar também, vai caber aí a escola decidir qual será o destino deles. As DEICs do interior possuem essa atribuição. Lá em São Paulo existe a divisão de crimes cibernéticos, lá na capital, então no interior são as DEICs, as divisões que possuem essa atribuição, e graças a Deus aqui em Piracicaba, na parte de gestão de pessoas, nós contamos sim com um grupo habilitado para fazer esse tipo de investigações. Nós temos outras até em andamento, relacionadas não a esses fatos como gênero, mas já temos pessoas com expertise para isso sim. E ainda, de acordo com a Polícia Civil, os menores prestaram depoimento e foram liberados aos responsáveis. Já a Vara da Infância e Juventude irá decidir se estes 2 adolescentes serão internados para medida socioeducativa ou não. Em referência à escola, eles irão definir o futuro desses 2 adolescentes, uma vez que os 2 também estudam aqui. Voltamos para o estúdio. Obrigado ao Danilo Teles, está aí, então a Polícia Civil esclareceu, né, aquela postagem que gerou aí uma baita confusão. Nós vamos já ler a participação da população a respeito da nossa enquete. Deixa eu perguntar para o capitão Munhoz. Capitão, é uma situação, no caso aí da ocorrência hoje da Polícia Civil, esclarecida, né? Quer dizer, vira um caos, né? Que são 2 adolescentes, a gente sabe o que motivou, a princípio aí, explicada pela delegada, é que realmente para criar um pânico, né? E infelizmente não leva em consideração todo o mal que aconteceu, e aí acaba gerando pânico, uma mentira, uma inverdade, que por 2 dias, 3 dias passa a ser uma verdade, fica todo mundo em pânico. E é mais ou menos isso que acontece também, as ligações para a polícia, né, capitão? Eu acho que nesses dias vocês receberam várias ligações a respeito aí dessa situação, né? Como agir, capitão, diante de uma situação como essa, quando você vê uma publicação, ou você vê uma conversa, ou chega um recado para você? Como é que a gente age? Porque dá medo, dá pânico. Será que é verdade? Será que vai ter um atentado? Né? Claro que nesse caso aí que a gente pôde ver, se tratava, né, de um ato descabível aí de 2 adolescentes. Então, como é que tem que proceder nesse caso, capitão, por gentileza? Primeiramente, Neto, uma boa noite. Boa noite. A Polícia Militar agradece a oportunidade para estar colocando algumas dicas de segurança, algumas formas de agir em situações como essa, né? Especificamente nessa ocorrência, na qual
o doutor Marcel acabou de fazer aí deu a entrevista, né? Isso aí foi uma ocorrência, né? Numa escola estadual, né? E onde a diretora, ainda semana passada, né, tomou conhecimento dessas informações através da mídia e de imediato fez o acionamento da Polícia Militar. A Polícia Militar, tomando conhecimento, de imediato realizou e tem realizado a intensificação nessas escolas e levou de pronto ao conhecimento das autoridades investigativas, no caso a Polícia Civil. Né, isso ainda na quinta-feira da semana passada. Sim. Né? Então a Polícia Civil foi rápida, foi precisa, conseguiu a identificação dos possíveis aí, autores aí das ameaças, né? E tomou as providências ainda a tempo. Então, de tudo isso, o que é viável, o que é interessante a gente citar como exemplo, né? É a rapidez na informação. A rapidez na informação, a busca pelas instituições de segurança. Quer seja a Polícia Militar, quer seja a Polícia Civil, quer seja a Guarda Municipal. Né, a ponto de fazer com que essas informações sejam investigadas, né, identificados os autores e aí sim tomada as medidas necessárias. Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui com o tema hoje falando, né, sobre essa violência que está acontecendo nas escolas, em algumas escolas, que está gerando pânico aí para muitas pessoas. Eu vou deixar aberto aqui para vocês comentarem, tá bom? Os microfones estão ligados, qualquer momento vocês podem se manifestar. Eu dirigi a primeira pergunta ao capitão justamente pela ocorrência, que a gente, quando ficou sabendo, a Polícia Militar já foi até o local com a viatura e aí, no decorrer aí, a sequência foi seguida pela Polícia Civil. Mas vocês podem se manifestar a respeito disso, tá bom? Temos uma participação da população também através do nosso WhatsApp, está na tela para você, pode participar conosco. Pois não, Mar. Vamos começar com a opinião aqui da Beth, ela está dando boa noite, ela diz: Maria, vejo que não existe mais diálogos entre pais e filhos. E também entre as pessoas, as redes sociais tomou conta, né, da vida das pessoas, principalmente os adolescentes. Falta amor entre as pessoas, infelizmente isso é bíblico, tragédia atrás de tragédia, minha opinião. Estamos perdendo crianças e jovens e adolescentes para as redes sociais. Essa é a opinião da Beth, que já criou filho, né, já é vovó aí, e tem essa percepção, gente. Leonor, deixa eu perguntar para você, essa primeira fala da nossa telespectadora, quando ela fala que está faltando um diálogo, está acontecendo um pouco isso também, Leonor? Quer dizer, deixa para a escola vai, na maneira geral, entre aspas, educar. É isso que está acontecendo também? Boa noite, também agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui para esse debate que é muito importante para a sociedade. Em 2009, foi implantado pela Secretaria da Educação o programa de mediação, vindo de uma proposta do nosso sindicato, da PEUESP. Funcionava muito bem, eram os professores, mediadores específicos na escola, para mediar esses tipos de conflito. Por quê? Tem que haver um diálogo entre a comunidade e a escola. Tem que haver esse diálogo. A educação é um processo civilizatório. Então, quando a comunidade, pais, dialogam junto com a escola, o trabalho sai perfeito. Não vamos dizer que vai reduzir, mas também vai melhorar bastante. A gente tendo o diálogo com a família, é um processo da formação, da educação do aluno. Tem que trazer a comunidade, como nossa presidenta, a professora Bebel, ela fala que a violência aumentou muito por falta desse diálogo da comunidade junto com a unidade escolar. Uma vez que as unidades escolares estão assim, praticamente sucateadas. Não temos, falta de funcionário o tempo todo. Isso aí vai gerando, isso aí vem um problema, vai aumentando ano a ano, vai virando uma bola de neve. Então, a gente tem que trabalhar o amor, os valores que estão perdidos, e trazer a comunidade junto com a escola para dialogarmos juntos, para nós resolvermos juntos
os problemas. Quando traz a comunidade, Eleonor, a gente entende também que o aluno está inserindo, claro, nessa comunidade, os professores fazem parte dessa comunidade, mas principalmente os responsáveis por esse adolescente, né? Que a gente vem acompanhando. Eu acho que tanto o comandante Nunes como o Nazi pode falar sobre isso, que ele pega justamente o trabalho que eles fazem, que a Guarda faz junto às escolas, para os menores de 14 anos, né? Que estão na 4ª série, né, que estão na 2ª série, 3ª série, eles estão dentro das escolas atuando também. E eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que é feito também esse projeto nas escolas, junto aos pais. A gente sabe que tem uma cartilha, a gente tem imagens aí da cartilha que foi desenvolvida, né, por educadores, por psicólogos e também pela prefeitura, que é distribuída através das palestras, né, que é justamente visando aí todo o perigo que ronda sempre, infelizmente, as nossas escolas. Como é que é feito isso, comandante, para a gente entender um pouquinho, né? Que eu acho que foi muito legal o que o Leonor falou. Quer dizer, projeto que traz não só a criança, não é só acolher a criança, mas a comunidade e ouvir o pai, a mãe, ouvir os professores, né? Isso é muito importante. Eu acho que é esse momento mesmo. Nós chegamos aí num momento que tem que se ouvir. Então, fala um pouquinho da experiência que é desenvolvida pela Guarda. Boa noite, Neto. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Tratar de um assunto tão polêmico e tão perturbador como a violência nas escolas, é importante pontuar que hoje existe uma confusão, né, uma má interpretação entre educação e escolarização, né? A educação primária, ela tem que ser dada pelos pais, a secundária pelos estados, né, ou instituição. O que existe é uma grande confusão. Os pais hoje exigem praticamente das escolas tanto a formação quanto a educação, o qual sobrecarrega os professores. Aí nós temos lá professores extremamente sobrecarregados e alunos, às vezes, sem limites, porque a maneira de criar também está errada. Eu lembro que na minha época, quando eu era chamado para participar de uma festa ou até mesmo num restaurante, meu pai falava: Sidney, senta aqui. E eu sentava. Hoje o pai leva um filho num restaurante e pergunta para o filho: aonde você quer sentar? O que você quer comer? Note que existe aí um empoderamento de uma criança de 8 a 10 anos, né? O que eu acho um absurdo. Essa criança, ela cresce e vai para a escola. Escola tem regras, escola tem disciplina. Disciplina o que é? É o regramento da liberdade. Lá ele vai ter confronto com os maiores por conta de uma má educação. É mais ou menos assim, ó. O professor hoje em sala de aula, ele leva mais ou menos 20 minutos para organizar a aula. Pedrinho, guarde o celular. Ele fala: guardar o celular por quê? O celular é meu. Mônica, tira o material da bolsa. Espera um pouco, já vou. Sempre há um enfrentamento, né? O Antônio e o Ricardo, cesse a conversa paralela. Ele fala: não, professor, nós estamos falando do filme que vai ser lançamento agora no Shopping Piracicaba. Sempre existe um enfrentamento. E isso estressa o professor. O que nós temos diante de uma mistura perigosa? Por isso que nós temos vários professores afastados por depressão, vários professores desenvolvendo problemas psíquicos em relação a isso. Porque existe um enfrentamento, né? Uma falta de, às vezes, da educação primária, né? Então, hoje os professores são sobrecarregados. Em relação à violência, Neto, é importante também pontuar a diferença entre violência e criminalidade. A criminalidade, a Polícia Militar, a Guarda Civil e a Polícia Civil consegue diminuir drasticamente através de sistema de patrulhamento preventivo e ostensivo. Mas contra a violência, nenhuma polícia do mundo previne, né? Porque a violência, ela é algo interiorizado que, por conta de um evento externo, ele poderá ser exacerbado e fazer o crime, né? Como que a polícia vai prevenir um homem que pega a sua filha e joga pela janela de um apartamento? Como que nós podemos prevenir uma mulher que esquarteja o seu marido e transporta dentro de uma mala? Como que nós podemos prevenir um maluco que entra num ônibus e começa a desferir facada para todo lado, matando pessoas? Essa é a violência.
Então, contra a violência não tem prevenção. O que nós fazemos, da GCM, nós fazemos uma conscientização e uma orientação. Né? Nós vamos nas escolas, nós falamos da violência no trânsito, nós falamos da violência sexual, nós falamos da violência de patrimônio, nós falamos da violência simbólica, nós falamos da gravidez na adolescência, enfim, são vários temas com a finalidade de conscientizar esse jovem sobre os níveis de violência. É isso que nós fazemos, Neto. A gente está acompanhando as imagens, né? O Narcis já faz muito tempo que ele está nesse projeto da Guarda Civil, né, Narcis? Então você tem aí desde crianças que você conheceu na sala de aula, que hoje são adultos, até integrantes da Guarda Civil de Piracicaba também, né? O tempo que você está nessa atuação. E aí, como o comandante falou, né? Quer dizer, trazendo essa educação através de uma cartilha muito bem elaborada, você alerta as crianças, né? Esses jovens, mais ou menos por aí. Boa noite, Boa noite, Neto. Agradecer você pelo espaço, pela sua equipe muito competente, todos presentes, ao meu comandante por me autorizar a vir até aqui falar com você, ajudar nessa fala por aqui. Na verdade, Neto, há mais de 30 anos atrás, quando nós entramos na corporação, inclusive eu com o comandante Nunes, já despertou em mim uma curiosidade de querer ajudar essas crianças. E foi que nós começamos palestras nas escolas. E quando chegamos a um total de 1000 palestras, nós entendemos que se parasse naquela ocasião, as palestras encerrariam ali conosco, e não seria importante. Aí criamos um programa chamado GCEP, quer dizer, Guarda Civil, Educação e Prevenção. Nesse programa, como já falou o comandante Nunes, ele orienta a criança o que ele pode e o que ele não pode. Ou seja, aquilo que lhe produz a vida e o que deixa a sua vida negativa, com relação ao mundo das drogas, com relação às agressões, com relação ao bullying, que é a coisa que está pegando bastante, é o bullying. Então nós orientamos a criança realmente no caminho que ele deve andar, para ele poder ter uma vida saudável, né? E aí, nesse mesmo programa, os pais recebem uma orientação também com relação aos filhos, sobre comportar ou sobre ajudar os filhos em casa. Tanto é que o programa ele é muito bom, mas só que ele dá uma continuidade em casa. Já orientamos os pais que o programa é bem esclarecido em sala de aula e tem que os pais continuar na sua casa a prosseguir com o programa. Por exemplo, se eu ensinar para uma criança que o álcool é prejudicial à saúde, ensinar a criança que o cigarro é prejudicial também à sua saúde, mas chega em casa o pai está fumando, chega em casa o pai está bebendo, essa criança vai começar a fazer tudo o contrário do que aprendeu com o nosso programa. O nosso programa é isso, ele tem o objetivo total de orientar a criança a ser um bom cidadão, né? E com relação ao mundo das agressividades, aí desencadeia uma série de coisas. Primeiro, a pessoa perde o amor do ser humano, né? Segundo, são embalistas, né? Você vê que quando ocorre algo importante, é pouco divulgado. Mas quando ocorre coisas negativas, alguém matou alguém, esquartejou um pai, matou a mãe, matou o filho, isso aí parece que vira macete, sabe? Então essas pessoas da cabeça pequena do pensamento, eles conseguem querer fazer igual. Isso aí vai tumultuando realmente as escolas, né? Mas nós estamos preocupados, sim, ocupados, para ajudar as nossas crianças naquilo que for possível. Perfeito. Vou lá com a Cristiane, que é da Unimed Piracicaba, psicóloga. Mais ou menos esse é o caminho. Eu queria entender um pouquinho, né? A gente foi adolescente, mas parece que a gente esquece, né? Adolescente. O comandante lembrou do pai dele falando com ele, né? Essa questão de ter o pai como referência, de ter a mãe como referência, né? De chegar em casa, sentir orgulho, né? Quando você vai bem em alguma coisa, sentir orgulhoso daquilo, né, de ser um bom aluno, tirar boas notas. Parece que a gente não tem mais essa referência e, como a Leonor falou, a gente está vivendo um caos, que precisa ser reformulado certas coisas para poder agir com essa juventude. Então eu queria entender um pouquinho isso, né, o que está faltando, né? Quer dizer, a gente tem o PROERD da Polícia Militar, que é muito bom também, que envolve bastante, inclusive vou gravar agora com a Cabo Tavares, capitão, lá na cidade de Rio Claro. Ela tem um trabalho muito legal dentro da escola. A escola abraçou e o comando local falou, não, tem que ir. Ela está fazendo um trabalho muito legal com os jovens e lá no batalhão com os pais. Com batalhão não, companhia, né, capitão? Com os pais. Os pais vão até companhia, ela chega a conversar ali, dar palestras.
qual que é esse caminho, então, dessa relação atual, desse jovem, como acessar esse jovem, como ter a escola como referência educacional, não como um somatório de problemas, quer dizer, tudo aponta, tudo explode na escola, como a gente viu, infelizmente, a agressão. Agora está saindo, está divulgando que os pais tinham conhecimento do menino que matou a professora, do rapaz que matou a professora. Os pais tinham conhecimento da violência dele, ele já tinha expressado isso para os pais, quer dizer, e aí os pais, como que fica, né? Qual que é o limite aí da situação? Cristiane. Boa noite, Neto. Boa noite. Agradeço pelo convite mais uma vez. Boa noite a todos presentes. Eu acho que assim, né, o caminho, a princípio, no meu entendimento, é a gente continuar construindo espaços de diálogo, né? Esse é um desses espaços, porque para uma demanda tão complexa quanto a violência de crianças e adolescentes, com certeza a solução não vai ser algo simples, né? Mas, num primeiro momento, a união de todas as políticas públicas, assim como das entidades da sociedade civil, para que a gente possa estar pensando em espaços de proteção, espaços de diálogo. Porque muitas vezes o que a gente percebe, a criança, enquanto é pequena, na nossa sociedade, enquanto ser social, a criança ela ganhou um espaço, tem toda uma legislação, assim como o adolescente, pensando na questão dos direitos e da defesa, né, dessa criança, enquanto um sujeito de direitos que está em construção numa sociedade. Mas educar uma criança acaba extrapolando, né, a gente vê essa questão da família apenas, porque a família é onde acontece a socialização primária para que esse ser humano possa estar em sociedade, né? E assim contribuir para um crescimento, né, do local onde ele está. E o que a gente tem percebido? Muitas vezes na adolescência, esse sujeito ainda é um sujeito que está em desenvolvimento, inclusive do ponto de vista neurológico. Às vezes a gente vê adolescentes de 15, 16 anos fisicamente muito desenvolvidos, né? Até uma aparência de um adulto, mas a parte neurológica desse adolescente ainda está em desenvolvimento. Enquanto ser humano, né, eu também entendo essa questão da família, quando a gente está do outro lado, né, de ser vítima de alguma situação onde os adolescentes são os agressores. Mas, assim, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista cultural, nós não podemos nos esquecer que nós, enquanto ser humano, somos produto de uma sociedade, de uma cultura. E nós estamos vivendo um contexto de pós-pandemia. O que a gente tem percebido? Infelizmente, o aumento das demandas de sofrimento psíquico, de toda a ordem. Tanto casos leves, como casos moderados e casos graves. E esses adolescentes, né, por estar numa fase de desenvolvimento, onde a gente espera que eles tenham maturidade para algumas questões, onde eles muitas vezes demonstram ter desejo dessa liberdade, de colocar a sua opinião, né, fazer valer sua opinião, o que a gente percebe? Muitas vezes um desamparo afetivo muito grande. Esses adolescentes, né, na minha experiência prática, não só da literatura, a gente percebe que falta espaços de diálogo, falta espaços onde ele possa desenvolver a sua identidade de uma forma mais saudável, né? Então, eu acho que, assim, se a gente pensar no momento de pós-pandemia, onde a gente teve que viver, né, mais uma vez, essa questão do isolamento, essa questão, né, da desesperança, vamos pensar nesse ser humano que esteve sob pressão. Todos nós, enquanto seres humanos, né, em algum momento da nossa vida, por conta da pandemia, nós vivenciamos algum sintoma de algum sofrimento emocional. Seja um sintoma de ansiedade, né, seja a questão de sintomas de depressão, a questão do luto pelas perdas das pessoas próximas. E tudo isso a gente entende como, assim, fatores que a gente está sujeito, né, não necessariamente uma questão de transtorno mental. Mas a gente nunca sabe como que é a estrutura psíquica de cada pessoa. Então, às vezes, esses adolescentes, o que a gente percebe? Na adolescência, a gente costuma até falar de síndrome da adolescência normal. O que seria isso? Não seria algo de um transtorno psiquiátrico, de um transtorno mental, mas tem a ver com algumas características da transformação psíquica, porque a gente está acostumado a pensar na questão hormonal, na questão física, né, que a gente observa, mas do ponto de vista psíquico ocorrem transformações na adolescência.
E esse adolescente, ele tem que lidar com todas essas demandas, a pressão, né? Seja a questão acadêmica, seja essa questão do contexto familiar e essas questões da transformação psíquica. Muitas vezes a gente observa que ele não tem um lugar de diálogo, né? As famílias, a gente viu com a pandemia, aumento da violência doméstica. Então, assim, são uma série de elementos que não justificam, mas que a gente não pode deixar de considerar quando a gente pensa no aumento da questão da agressividade. A agressividade é algo que é inerente a cada ser humano, desde o nosso nascimento. Mas, muitas vezes, dependendo da forma que esse adolescente foi olhado, né, a gente fala assim, que a gente nasce com uma predisposição para se tornar humano. Mas Sim. é através das relações sociais, do olhar, né, dessa pessoa que faz os cuidados parentais, que a gente vai conseguir se organizar enquanto ser humano, se aprimorar enquanto ser humano. Então, eu tenho percebido na minha prática um desamparo, essa falta de pertencimento, né, desses adolescentes, infelizmente até de crianças, que eu acho que é algo que a gente, enquanto sociedade, não só o setor de saúde, mas a sociedade como um todo, a gente vai ter que parar e repensar. Eu acho que é um pouco aquela ideia, quando chega no caos, o que fazer? Não é promover mais o caos, mas é enfrentar a violência através do diálogo, através da educação. A escola, a gente entende, né, na saúde, como um espaço protetivo para a saúde mental. A gente costuma falar dos fatores de proteção. E para a saúde mental, o que a gente tem que pensar? E unir as políticas públicas nesse sentido, de enriquecer o contexto desse adolescente, seja pensando nos espaços de lazer, espaços de cultura, espaço de esporte, e a escola também, que ela possa resgatar o seu lugar, né, na vida, enquanto a gente entende a escola enquanto uma entidade formadora de seres humanos. Né? O professor, a gente sabe que hoje em dia, além da tarefa de promover, né, a questão da educação formal, muitas vezes ele está no lugar da questão afetiva. Eu encontro muitos adolescentes que falam para mim, na escola que eu tive aquela escuta, foi na escola que muitas vezes perceberam que eu estava sofrendo algum tipo de violência, até violências, né, sexuais, de diversas ordens. Então eu penso assim, que enquanto sociedade nós vamos ter que novamente refletir sobre essas questões e priorizar esses espaços, né, de vida, produção de vida. É arte, é cultura, é lazer, é educação e diálogo, para que a gente possa ajudar essas crianças e adolescentes a poder vivenciar cada fase da sua vida de uma forma saudável e entender o respeito à diversidade, à tolerância, né? E o respeito à vida. Eu acho que o respeito está na base de tudo isso. Porque a gente vê em situações de violência a questão do bullying. Muitas vezes o agressor são pessoas que se reafirmam em práticas violentas porque também sofreram algum tipo de violência. Então, assim, são vários fatores, né? A gente não tem um único fator, mas são alguns caminhos que eu acho que a gente pode estar refletindo e unindo forças para ajudar essas crianças e adolescentes. Perfeito. Olha, tem muita participação. A gente tem a participação também, através de um vídeo que eu vou chamar daqui a pouquinho, do Marcos. Ele é instrutor de segurança privada e ele tem um ponto de vista aí que ele vai expor, já vou chamar já, tá, Ana? Ele vai expor para nós daqui a pouquinho. Ele que é instrutor de segurança, ele tem um ponto de vista sobre acerca dessa situação. Vamos à participação então da população. Eu quero que vocês participem, fiquem à vontade, tá, para comentar, até a população participando aqui também. Vamos ouvir um pouquinho a população. Pois não, Maria? Vamos lá. O Leandro, aqui com a gente também assistindo, ele coloca uma questão que várias pessoas estão falando sobre isso também, Simão, a Débora e outras pessoas comentando aqui sobre excesso de jogo violento. Na minha opinião, esses jogos violentos influenciam sim. Você jogando 30 minutos é uma coisa, horas e horas é outra coisa totalmente diferente. Já temos muitos exemplos na história sobre isso. Várias pessoas comentando sobre os jogos, né, violentos, depois queria que vocês comentassem também. Mais um rapidamente vamos aqui, lá, Neto, o Dimas. O Dimas, ele está dando boa noite Piracicaba. Agora eu tenho uma filha de 14 anos. Fui chamado na escola por ela ter respondido à professora. Pois eu fiz ela pedir desculpa para a professora na frente de todos os alunos e nem por isso ela deixou de ser uma aluna com má conduta, pois na minha casa a educação tem privilégio. Eu aprendi assim,
Essa é a opinião do Dimas, que está ensinando a filha, né? Tem mais participação, sim, Neto? As pessoas estão aqui comentando, várias pessoas mandando a sua opinião. Também no Facebook a gente tem lá publicado, se você quiser comentar lá no nosso Facebook também. Eu quero agradecer aqui o Anselmo Figueiredo, presidente da ONG CASV, de Direitos Humanos. Ele também está assistindo o programa e está dando a opinião dele aqui, Neto, e também, né, a posição da ONG. Ele diz o seguinte: penso que o poder público, seja municipal, estadual ou federal, precisa com urgência implantações de prevenção à violência nas escolas, né, mas não só na questão de segurança pública. Estou atuando em 3 escolas estaduais através do projeto Vivendo a Diversidade da ONG CASV e também uma escola com projeto de teatro. Percebo que as escolas são muito, mas muito extremamente carentes de projetos de qualidade de vida, projetos de vida para alunos e professores. Geralmente só olhamos para essa questão quando acontecem os casos. Ele escreve bastante coisa, depois a gente pode comentar, mas ele concorda com a fala da Leonor, viu? Ele falou que gostaria de estar aqui com a gente no debate também. Ele falou para contar sempre com a CASV, que é uma ONG de direitos humanos que atua desde 1992 em Piracicaba. Esse debate é fundamental para a nossa cidade. Parabéns pela iniciativa. Olha, a gente percebe aqui que são 2 caminhos, né, Cristiane? A gente tem um caminho de se tratar essa, eu vou chamar de uma doença que a gente vive, né, de não dar espaço, de não ouvir, de não se trabalhar isso, então tem que se trabalhar muito. Isso é também função não só da família, que está desamparada, que talvez nem sabe fazer, né, como o Narzi falou para nós, quer dizer, você tem todo um trabalho e de repente você não tem um exemplo que a família já está destruída lá atrás, né? O pai que é viciado, a mãe que infelizmente também é viciada. Então a gente tem certas situações quando não tem essa educação da proximidade de ouvir. Então tem que se reconstruir tudo isso, né? E assim, de certa forma, na escola também, aproximar mais, dar mais, como falou o Anselmo que participou, dar mais estrutura para as escolas, né? Posso fazer uma... Pode, claro que sim. Pois não. Então, nesse sentido do diálogo, que é muito importante, muitas vezes a família não sabe que ela se recorrer à escola é o caminho de ter o diálogo. Porque já aconteceu fatos de uma mãe chegar até mim e falou: eu não sei mais o que eu faço para minha filha largar o celular em casa. Ela não quer estudar, ela não quer fazer. Qual que é a idade da filha? Só lembra? 13 anos. 13 anos. Aí eu falei: não, mas a senhora tem que falar, ó, aqui na minha casa, né, na casa de vocês, tem que ter regras, como todo lugar tem regras. Então, a hora de dormir, vai todo mundo desligar o celular, inclusive eu, ter esse tipo de conversa. Todos nós vamos desligar, vamos dormir. Nossa, mas se eu fizer isso com isso, ela vai brigar comigo. Como se estivessem trocando os papéis. Falei, está acontecendo uma inversão de papéis aí, mãe. Eu dei umas dicas boas para ela, para não me alongar, dei vários tipos de dica para ela. Mãe, né? Como mãe também, né? Falei, com jeito, não é no grito, não é na agressão. Tem que ser o diálogo pacífico com essa adolescente, explicando, ó, vamos tentar hoje, quem sabe a gente até melhora o sono, vamos... Aí, alguns dias depois, ela falou: obrigado, professor, está dando certo as dicas. Quer dizer, às vezes os pais estão meio perdidos, não sabe, né? E por isso que eu falo que é importante o diálogo da comunidade com a escola. Muito bom. Ó, nós estamos ao vivo aqui, estamos 19 horas e 27 minutos já. 27 minutos, tempo corre, o tempo corre. Só complementando, né, a Rosa também está aqui, ratificando essa fala, viu, Leonor? Ela diz que ela tem visto absurdos na educação dos filhos, os pais não podem chamar atenção por coisas erradas que estão fazendo, né? Que ameaçam chamar o conselho tutelar e tudo mais, né? Ao invés de chamar a atenção dos pais, da atenção dos filhos, eles vão à escola para chamar a atenção dos professores, do diretor, etc. E ela diz isso, ó, as crianças vão crescendo com a ideia que podem tudo, que têm direito a tudo, que não podem ser contrariadas e, com certeza, da impunidade. O acesso livre à internet também colabora e muito para que aconteça esse tipo de coisa. O que a gente percebe realmente, esse diálogo ele é muito importante, até o lugar do ser pai e ser mãe, né, como você colocou, né? Volto à fala do comandante Nunes, né, dando referência do pai dele, do respeito, né, que é um outro lugar, né, Nunes, quando a gente pensa nos nossos pais, nos meus avós, meu pai,
é um outro lugar de respeito. Parece que agora a gente não tem mais esse respeito, a gente não sabe também, eu vou arriscar falar isso aqui, dar-se ao respeito, que é o caso, né? Quando você olha, qual que é o meu papel de mãe, qual é o meu papel de pai, como é que eu lido com isso, né? E eu não sei, e eu realmente eu não sei, né? Como é que eu valorizo esse lugar? Pois não. Os pais não podem terceirizar a educação dos filhos. Né? Os pais, eles têm que ter autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. Estabelecer limites, né? E barreiras, que é diferente de fronteiras. Tem que dar liberdade para os filhos, mas uma liberdade vigiada, uma liberdade disciplinada. Né? Por isso que ele encontra dificuldade na escola. Na escola, presume-se que tem a disciplina. Claro, porque então, você está em comunidade ali, né? Isso, direito de todos, tem que respeitar, né? É verdade. Tem uma situação, né, que eu gostaria de pontuar em relação à educação. Eu lembro que nos anos 80 nós tínhamos 2 matérias que faziam parte da grade curricular dos alunos. Que eu não sei se é da sua época, mas com certeza... no 80 da minha época. Certeza. Que era OSPB e MC. Organização Social e Política do Brasil e Educação Moral e Cívica. Eram 2 matérias que resgatavam o quê? Dignidade, civilidade, educação, ética, moral. Essas matérias, no meu entendimento, preparavam o aluno muito mais como base o respeito. Não é? Hoje a gente vê, vamos supor, qual é o posicionamento de um aluno frente ao hasteamento de uma bandeira? Ele nem sabe. Não é? Essas matérias resgatavam isso. E foi retirada da grade curricular, e eu vejo como uma violência, de forma abrupta. E os alunos hoje perderam essa referência, que, no meu entender, é uma matéria super importante, como, por exemplo, a religião, que também foi subtraída sem um motivo significado. Então, todas essas que eu chamo de violência, também foi como fator pré-determinante para o surgimento dessas situações de desrespeito aos professores. Porque, no meu entendimento, o professor é mestre e ele tem que ser respeitado dentro da sala de aula. Mais participação do público. Tem o vídeo, já vou chamar o vídeo, já na sequência também fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. A gente percebeu nesses ataques, Leonor, comandante, capitão, que tinha uma certa identificação, que eu vou chamar de um personagem. Aquele personagem que está vestido com vestes escuras, com um tipo de arma. Os ataques que aconteceram, e aquele que foi evitado graças a eu não sei se é inspetor, mas é o rapaz que fechou o portão. Se ele não tivesse agido rapidamente, fechado aquele portão, a gente teria uma situação semelhante ao que aconteceu. Foi que cidade que foi? Vocês lembram da cidade que foi? Que o rapaz conseguiu fechar o portão. Uma cidade aqui, próxima, né? Ele fechou o portão e evitou que aquele rapaz entrasse. E eu reparo, capitão, não sei se eu estou correto nessa minha observação, todos eles vestindo roupas pretas, o mesmo tipo de arma, a máscara que tampa, a machadinha, e agora está vindo à tona que eles têm um grupo que eles conversam e tal. Você acha que isso poderia fazer parte realmente de uma organização, ou seja, está organizado, quer dizer, esses ataques não é meramente somente, quer dizer, o mote é esse, né, doutor? O mote eu não sou ouvido, eu me revolto, e essa revolta gera, né, essa pessoa que vai matar, que aí é o extremo, mas ao mesmo tempo eles têm algo organizado. Né? Não é que nem antigamente, né, que as brigas em escola, se aquela turminha, eu me lembro, adolescente, você falou dos anos 80, alunos, eu lembro que na minha época tinha violência na escola também. E eram turmas, eram salas que brigavam. Né? Tanto que a escola onde eu estudei, que era uma escola estadual, chegou um momento que ela falou, não vai ter mais futebol. Porque era tanta futebol, você vê, né? E a violência estava presente, a gente brigava no intervalo. Né? Então o diretor falou, acabou, não tem mais futebol. Isso nos anos 80. Mas agora parece que é uma coisa mais organizada, quer dizer, você se prepara, você está lá nos jogos, o senhor que falou dos jogos aqui é muito parecido com aquele personagem do jogo, e aí você tem as vestes, aí você tem o tipo de arma, né? Essa extrema situação não parece algo organizado, capitão? Neto, a gente, num primeiro momento, numa primeira análise,
a gente não acredita que seja uma organização, mas que um fato tenha acabe gerando um efeito cascata, e esses fatos vão sendo exemplificados e sendo copiados, né? Então, para não citar vários casos, né, a gente tem o caso de Columbine, que foi nos Estados Unidos, né, onde teve lá um massacre também. Isso foi em 99, se não estou enganado. Depois disso, trazendo aqui para a nossa realidade do Brasil, tivemos em Suzano, que também teve uma situação lá extremamente complexa, na qual foi observado que ele seguia essas páginas, essas informações que eram disponibilizadas na rede, na internet. Nesse sentido, sim, organizar, quer dizer, tinha essa distribuição para agregar pessoas. Exato, e isso está disponível a qualquer pessoa. Né? Trazendo agora para o caso de São Paulo, para não ficar exemplificando vários fatos, o de São Paulo também teve como exemplo, né, a qual ele se espelhou, justamente a situação de Suzano, né, que por sua vez teve de Columbine. Então existe sim um efeito cascata. Dentro dessa, aproveitando o que o Nunes comentou, e voltando um pouquinho no assunto anterior, o que há conversa-se muito, fala-se muito sobre os direitos, né, das crianças e dos adolescentes, né, mas não se falam sobre os deveres, né, sobre os compromissos, né, aí que entra essas matérias que foram retiradas com o passar dos anos. E aí, fazendo um gancho, né, com o que a psicóloga, né, acabou de dizer também a respeito de oportunidade, de conversa e tudo mais, falta também espaço para que eles possam trabalhar, para que eles possam fazer estágios, para que eles possam ocupar as mentes, né, de cada um deles, no sentido de buscar um futuro. Qual é o futuro na qual eles almejam, né? Uma perspectiva. Uma perspectiva, né? Então, corroboro com a situação da cultura, né, do espaço, né, e também da questão profissional, né, o que eles querem ser no futuro. E aí aquele velho ditado, né? Cabeça vazia é oficina do diabo, né? Infelizmente. Então, e aí, somando-se todos esses fatores, com a falta de deveres, né, a falta de diálogo, a falta de espaço, né, a falta de oportunidade, e tendo essas informações disponíveis de fatos de como resolver essas situações de uma forma negativa, acaba fazendo com que eles desencadeiem ações como essa. A busca, então, parece que assim, né, quando a gente não tem, tem uma música, né, aliás, tem várias músicas que tratam sobre isso, né? Sobre referências, sobre ídolos, sobre referência mesmo, né? Quando criança, quem é? Quando adolescente, quem é a referência, né? Parece que a gente vive um momento que a referência passa a ser só eu. Eu sou a referência, então eu vou fazer. E aí, quando a gente se oprime nesse sentido, porque acho que a opressão e a disfunção da família, ela sempre existiu, né, doutora? Ela sempre esteve aí presente. Mas parece que agora a gente tem uma coisa organizada. Eu falo organização, não uma instituição, mas parece que a coisa está organizada. Eu não tenho uma referência, como o capitão falou, eu não tenho uma perspectiva, né? Não tenho uma oportunidade, porque a sociedade ela é muito cruel. E aí as minhas referências são pessoas de corpos esculturais, são programas, são as minhas referências. Você pega o jovem hoje, eu dou aula e é isso que se fala. Minha referência é aquele cara que de uma hora para outra ele violenta a menina em rede nacional. Ele vai e abusa. E era minha referência. Eu cantava as músicas dele. E o cara tá lá, passando a mão. A menina falou que não quer, ele tá lá. O outro forçando a beijar. E é a minha referência. Quer dizer, está faltando um pouco dessas referências? Está faltando um pouco de pessoas? Ou as referências que a gente busca, imediatista, né? Que aí eu coloco a TV, a internet, tudo quanto coisa que está por aí. E aí o local, capitão, que eu acho que a doutora pode falar, que é exatamente isso. Quer dizer, quando a gente não tem a referência que está ali para suprir, talvez sim parte do que o Nunes falou, né? Talvez também parte do que o Anselmo falou. Quer dizer, cadê a cultura nas escolas, valorizando aquilo? Você não precisa ser como isso que você está vendo na TV. Você não precisa.
Você vai ter seu espaço. Ah, eu não sou mãe, eu não consigo ser mãe. Como é que eu faço? Olha onde está a carência da nossa população. A gente não sabe ser mãe, e já é mãe pela terceira vez. E agora eu começo a perceber que eu não sei ser mãe, eu não sei ser pai. Eu não sei ser pai. Né? E eu já sou pela quinta vez pai, pela terceira vez pai, pela primeira vez pai. E eu ainda não aprendi. Então, esse lugar de diálogo, que eu acho que acho que todos concordam com isso, né? Talvez aí é o tratamento. É o lugar do diálogo, de todas as partes, da oportunidade, de falar, olha, você é importante, você, além dos seus direitos são garantidos, você também pode ter seus deveres, serão respeitados. Né? E aí é o diálogo com a escola, com a sociedade, com os pais, com as mães, da informação, de projetos, que infelizmente a sociedade está abrindo. Daí a gente vai esperar onde, né, capitão? Vamos se espelhar naquele que ganhou notoriedade, entre aspas, em rede nacional, porque com Machadinho se fez um personagem de jogo. Eu quero ser o personagem de jogo, as pessoas vão lembrar de mim. E estão perdendo para isso, né, doutora? A sociedade está perdendo para isso. Ó, tem muita participação. Eu acho que é muito pertinente tudo que vocês estão falando. Eu acho que a gente está contribuindo bastante. Vamos fazer um giro rápido aqui e depois eu quero chamar o vídeo para vocês comentarem. E outros comentários também, tá bom? Capitão, o senhor consegue segurar mais um pouquinho, capitão? Pode ser? Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, a Liliane está aqui dando um boa noite. Ela diz que é um absurdo, né? Mas tem mãe que, em vez de corrigir, às vezes apoia as atitudes, né? E ela comenta, deveria ter um apoio de polícia ou um guarda nas escolas. Mais pessoas estão comentando sobre isso também. Deixa eu só ajeitar aqui, Bruno, participando com a gente, também aqui pelo nosso WhatsApp, o Eric. Eric também está lá assistindo, acho que é a primeira vez que manda mensagem, né, Eric? Obrigada. Ele dá aqui já parabéns pelo programa, está muito bacana o debate, muito importante. Ele diz o seguinte, muito bom esse debate, gostaria de contribuir no sentido... Como cobrar das famílias, pais e mães, se as condições de trabalho são cada vez mais precárias? Precisamos pensar na valorização do trabalho também neste debate. Uhum. Não dá para esperar que um pai e uma mãe que trabalham de 8 a 10 horas por dia, além do tempo de locomoção, e ainda terem que chegar e ter tempo e disposição para ter toda essa troca saudável com os filhos. Melhorar as condições do trabalho é fundamental. Isso inclui também melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, com melhor transporte público, com áreas de lazer próximas de suas casas, entre outros benefícios públicos. Um grande abraço do Eric, que está lá acompanhando o debate, está gostando muito. Vou para o próximo? Vamos lá, a gente comenta, tá bom? Vamos lá para o próximo. É o Jairinho Matos, lá da rádio, que está acompanhando a gente também. Olá, e ele está deixando uma pergunta também aqui para a gente comentar. O conteúdo ensinado hoje nas escolas são enfadonhos, pouco atraentes? Algumas regiões de maior vulnerabilidade, o acesso a políticas sociais dentro da escola são mais necessários. Aí, colocações muito inteligentes. Vamos então, podemos comentar? Por favor, fica à vontade. Tiago. Boa noite. Boa noite, Tiago. Todos aqui. Eu queria fazer um comentário de algumas coisas que eu vi. Apesar de ter saído recentemente da rede como aluno, permanecer estudante universitário e estar em constante visita nas escolas por conta do Conselho de Alimentação Escolar. Nas escolas, o programa de ensino integral, do qual Piracicaba hoje conta com 98% das escolas em ensino integral, dão uma falsa sensação de protagonismo para os alunos. Então, toda a cartilha do programa é o seguinte: o aluno precisa desenvolver, o aluno precisa ser o protagonista, ele que vai puxar o clube juvenil, ele que vai dar a temática desse clube, os funcionários não podem interferir. Está isso lá. O diretor, o inspetor, o professor não podem interferir na hora que o aluno estiver desenvolvendo o clube. E isso é trabalhado, aulas de projeto de vida, orientação de estudos, protagonismo juvenil. E a hora que o jovem decide ser protagonista, de fato, vamos fazer uma festa para arrecadar dinheiro para a escola. Falou, opa, não. Eleição do Grêmio Estudantil. Quem escolhe o Grêmio Estudantil? O diretor vai escolher quem vai fazer parte esse ano. Mas e a eleição? Não tem eleição. Então, é uma questão são momentos históricos que vão marcando aí. E a escola, ela não acompanha. A escola é giz e lousa desde Dom Pedro II. Infelizmente. E com tudo, são os professores que sofrem na ponta.
44 alunos por sala, sala sem estrutura, falta funcionário. E cai na pergunta do Jairinho. O currículo é extremamente empobrecido. Temos excelentes profissionais, professores com uma capacidade gigantesca. O currículo desatualizado. Completamente. Disfuncional para o jovem de hoje. Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma escola que trabalha projeto de vida. Aí o aluno escolhe ser, por exemplo, engenheiro. Que estrutura essa escola tem para assistir esse projeto de vida do aluno? Nenhuma. Ela não tem acesso à internet, ela não tem laboratório. Aí agora, PEI de 7 horas. Ele entra às 7 e sai às 2. Das 2 até às 9 horas da noite ele faz o quê? Ele fica no celular, se ele tiver acesso. Então não tem uma política de contraturno para aquele... Então, aí ainda era melhor, entre muitas aspas, a PEI de 9 horas. Entrava às 7, saía às 4, ia para o Centro de Estudo de Línguas no Melo Aires, fazer espanhol, inglês, italiano e assim por diante. Mas eu acredito, Neto, na seguinte situação. A escola ela tem um papel civilizatório, como disse a professora Leonor. E todos dentro da escola são educadores, desde a merendeira até o diretor. E a escola ela perdeu o significado, e isso tem participação do poder público. O professor chamou a atenção do meu filho, então eu vou lá na frente da escola, eu brigo com o diretor, brigo com o professor, não pode chamar a atenção do meu filho. Então você tira a autoridade da escola. E depois é uma cascata, né? O governo não valoriza o professor obviamente vai desmotivado a trabalhar para olhar 44 alunos e assim por diante, né? Tudo tem a ver, tá ligado com a valorização da escola pública, dos professores e dos estudantes. A partir do momento que isso é construído coletivamente, as coisas fluem. Inclusive, a psicóloga falou uma coisa muito importante. Nas escolas hoje tem a tutoria. Tinha o sistema de mediação, que a Leonor falou, mudou para tutoria. Quer dizer, cada professor tem 40 alunos para ele tutorar. O que está acontecendo na sua casa, você comeu hoje. Um professor para conversar com esses 40 alunos. Isso, exatamente. E outra, na maioria das escolas, os alunos não podem escolher os professores que eles têm afinidade. É o diretor que fala, você dá muito trabalho, só que aquele professor é mais duro. Mas ele não gosta daquele professor. Já como castigo. Já como castigo. E aí, o professor, que é um educador, para formar o aluno, ele cumpre o papel de psicólogo, que não está certo. Que não está nem preparado para isso, né? Nem preparado para isso. Não é um profissional dessa área. Muito bem, eu vou ter participação também aqui. Tem bastante participação, tem um vídeo que tem 3 minutinhos, né, Ana? Do especialista em segurança. Vamos chamar o vídeo, também. que daí a gente comenta do vídeo, vocês comentam mais sobre outras coisas, a gente dá um intervalo para a gente beber uma água e volta para finalizar, tá bom? Esse vídeo, quem está participando desse vídeo, ele é o Marcos, ele é instrutor de segurança privada, né? O nosso tema é a respeito da situação que aconteceu nas escolas, né? E ele, como instrutor, ele vai se apresentar e ele tem uma proposta, né? Claro que aqui a gente está expondo as propostas, ouvir, retomar aquilo que funcionava, que se perdeu ao passar, né? Dar mais voz, preparar melhor, ter mais educadores, tudo isso influencia na estrutura de uma escola e isso é fato, né? Não dá para você diminuir professores, aumentar a carga horária, como o Thiago acabou de falar, e diminuir os professores. Chega um momento que você fica perdido, você como profissional, né? Então vamos ouvir a opinião dele a respeito... Você deu aula para ele? Ah, que legal. Pois é, hoje instrutor aí, né? Está no Rio de Janeiro, ele fez questão de participar e mandou um vídeo para nós. Então, o ponto de vista dele é a respeito de como evitar essa agressão que aconteceu. Como é que seria, como pode evitar isso, na opinião do Marcos? Vamos acompanhar. Pessoal, muito boa noite. Neto, é um prazer estar aqui com você. Aqui quem fala é João Marcos, eu sou instrutor de segurança privada, credenciado pela Polícia Federal, formado em gestão de segurança privada. Sou militar da Reserva do Exército Brasileiro, Cabo R2. Dentro das minhas formações, eu sou formado em coach com PNL, Master Coach, gestão das emoções, gestão empresarial e dentro de algumas especializações na área de segurança privada. Tem extensão em transporte de valores, escolta armada, gestão de escolta armada, tem extensão em segurança pessoal, análise e observação e detecção de comportamento suspeito. Então a gente tem um pouco de experiência na área de segurança, atuando com mais de 10 anos na área de supervisão e treinamentos, né? E na formação de vigilante há mais de 6 anos. E eu quero trazer para vocês aqui uma pauta referente a vigilante nas escolas. Sei que estou aqui com psicólogos, com especialistas, terapeutas, comandante de polícia, mas eu quero trazer a pauta que o nosso movimento
Eu, como coordenador e secretário da Associação Nacional dos Movimentos Vigilantes com Orgulho, quero trazer para vocês aqui um pensamento. Por que não utilizar a segurança privada, profissionais capacitados, habilitados, formados em escolas especializadas em formação de vigilante, né, credenciados à Polícia Federal, baseados na Lei 7.102 de 83, né, onde você pode inserir na escola, porque o vigilante está em todos os lugares. Eu vou ser rápido para não tomar o tempo. Você pode inserir na escola 2 vigilantes armados, né, armados, porque, pessoal, a gente não consegue combater esses atentados com câmeras. Câmeras é para prevenção. E segurança você faz prevenção, reação e sorte. Não dá para você fazer segurança com câmeras. Não dá, pessoal. Câmera é prevenção. Então o que nós temos que fazer? Colocar 2 homens armados lá, colocar um sistema de CFTV com inteligência artificial, com cerca virtual nessas câmeras, com disparo de alarme, botão de pânico, ligado, interligado diretamente no Copom, na Guarda Municipal. Que hora que você aciona, chega o apoio. Porque nós vamos tirar. Se nós formos colocar policiais nas escolas, não que eu sou contra, não que a associação é contra, jamais, nós não somos contra, muito pelo contrário. Se for em prol das crianças, não tem problema, dos servidores, dos professores, não tem problema. O problema é que você cobre a cabeça e descobre o pé, sendo que você tem profissionais habilitados para colocar lá, naquela escola. Então, o que a gente propõe como associação? Propondo pauta, projetos. Nós temos vigilantes no Distrito Federal, nós temos vigilantes em Canoa, no Rio Grande do Sul. E não adianta você colocar um vigilante desarmado, porque você não vai conseguir combater um atentado desse, um menino com uma pistola, com arco e flecha, com um facão, desarmado. Então não vai conseguir. Então nós temos que colocar um profissional armado, capacitado, preparado, né, pronto para a reação. E eu tenho certeza absoluta que, além de gerar emprego, de gerar trabalho, vai gerar segurança para as crianças, para os pais, para os servidores e para os funcionários. Essa é a minha pauta. Vou cumprir aqui com os 3 minutos que o Neto me deu. Agradeço pela oportunidade, Neto. Fico à disposição e tamo junto. Um forte abraço. Obrigado, muito obrigado ao Marcos, que participou, está no Rio de Janeiro fazendo um curso lá e participou dando a opinião dele. Eu gostaria, se vocês quiserem comentar também, e aproveitando, já colocando, tem um projeto da POS que eu quero mostrar aqui também. Uma pesquisa da POS. Tem também uma ação que o governo do estado divulgou, que é trazer de volta os aposentados da Polícia Militar, os reformados, né? Da reserva, para vir atuar nas escolas também. Vamos comentar então, por gentileza, fique à vontade. Pois não. Neto, acho que agora toda sugestão ela é válida. Né? Eu acho que você dá mais segurança para os funcionários da rede escolar, com certeza sim deve ser uma prioridade. No entanto, essas análises dessas sugestões, dessa política, ela deve ser consultada, né, a diretoria, psicólogos, né, a POSP, Guarda Municipal e outras organizações de modo geral. Exato. Uma coisa é fato, né? Da mesma forma que o Nunes comentou, existe sim a diferença de criminalidade, né, e a violência nas escolas. Como você está presente, né, e fazer com que os diretores e os professores tenham uma voz ativa, porque hoje eles estão refém de uma situação. Muitas das vezes eles acabam deixando as coisas correrem por medo de represário. Talvez essa necessidade de alguém relacionado à segurança, que pode ser Polícia Militar, Guarda Municipal ou até mesmo uma cidade particular, talvez ela devesse ocorrer no seguinte sentido: de dar segurança para as equipes que trabalham ali dentro, né, ou quer seja os professores e os diretores, para que eles sim possam, dentro da doutrina da Secretaria de Educação, possa decidir com tranquilidade. Como acontece nas universidades, seguranças da universidade, seguranças particulares que atuam. Exatamente. Exatamente, independente de qual seria a situação. Essa figura desse profissional de segurança, ela estaria ali para dar uma pronta resposta numa situação como essa, mas não no sentido de auxiliar na educação, né? Então, talvez esse não seja o papel das forças de segurança e até mesmo do agente de segurança privado, né? Então, única e exclusivamente dar segurança para os funcionários e toda a rede ali que está diretamente envolvido com as crianças. Perfeito. Mas ok?
Por favor. Eu acho que os pais devem ser um pouco mais conscientes da sua posição de educar seus filhos, né? Quando digo assim, digo o seguinte: tem situações na escola municipal que o professor chama a atenção do filho, do aluno na sala de aula, e quando chega em casa e comenta com a mãe vem revoltada porque quer brigar com a diretora e brigar com a professora. Ora, não tem condições um troço desse, não é verdade? Acho que os pais têm que procurar educar os seus filhos. E quanto ao vídeo em que o nosso amigo pôs, eu concordo parcialmente, porque segurança armada dentro de uma escola, 12 horas ou 8 horas que seja, eu não acho muito aplausível, né? Uhum. E quando eu falo dos pais, eu falo o seguinte: eu estou todos os dias à frente de escola, todos os dias com a minha equipe. O que ocorre? Estou fazendo o trânsito, que tem uma travessia de pedestre. Sim. Para passar aqui as crianças, eu paro o trânsito aqui nessa posição. Quando olha, está a mãe com a criança passando lá embaixo, não tem segurança. Aí você vai falar: mãe, por favor, gentileza, passa aqui na faixa de pedestre, eu estou aqui, eu parei o trânsito para você passar. Então já começa por aí, são os mínimos detalhes que amanhã torna essa monstruosidade. Uhum. Né? E então a gente já vê uma falha, assim, a gente pode afirmar, já vê uma falha aí, já, né? Quer dizer, a mãe ela não tem um comportamento que seria saudável para os filhos e nem para ela. Perfeitamente. Então já tem um precipício, uma lacuna aí, né, de educação, né? Perfeitamente. Cai naquela frase, né? Para ensinar a criança do caminho que deve andar. Para quando crescer, não desviar do bom caminho. Então, eu acho que os pais têm que acordar nesta hora. Senão a coisa irá piorar. E digo mais ainda, nós temos que procurar investir nas crianças dos 8, 9 anos de idade. O que eles aprendem lá no 8 ou 9 anos de idade, ele carrega para a vida toda. E jamais ele vai tornar-se nessa monstruosidade que aconteceu com essa professora. Perfeito. Pois não. Então, nós temos 5 minutos, é isso, Ana? Pois não. Ok, e eu ainda acredito no diálogo. Sim. Voltar os professores mediadores, por meio de concursos mesmo, para estarem presentes dentro das escolas. Porque essa mediação, que foi abandonada virtualmente, faz muita falta. Sim. Aumentou o índice de violência após esse programa estar cessado. Uhum. E aí eles colocam o quê? Um psicólogo virtual, que ele fica atrás, né, de uma tela. Você coloca os 35 alunos para conversar com o psicólogo, mas tem que ter um adulto presente para organizar. Aquele realmente que mais precisa... não vai ser atendido. Nem abre até porque você não consegue falar no meio de 35 pessoas. Isso, é uma coisa muito pessoal, eu acho. E até aquele que mais precisa ele se recolhe na dele. E só para dizer que o governo está colocando, entre aspas, um psicólogo para falar com o aluno. Não, isso aí, para mim, é dinheiro jogado fora. Coloca os mediadores novamente, como era antigamente, que isso vai mudar. Pelo menos o diálogo, a violência aumentou bastante depois que terminou esse programa. Uhum. Então, por isso eu acredito bastante no diálogo ainda. Perfeito. Uhum. A ação é muito pertinente porque tem essa questão da construção do vínculo. Né? A gente vê a necessidade, né, tanto de psicólogo como outros profissionais dentro da escola para poder agregar, né, a equipe escolar. Mas assim, um único profissional, dependendo da quantidade de alunos, a gente sabe que é muito complicado. E a questão do vínculo, né? Como a colega bem colocou, a questão do professor mediador tem essa questão de garantir uma proximidade. Sim. Então, eu acho que assim, seria válido a manutenção, tanto do psicólogo até do assistente social, porque muitas vezes a gente vê essas famílias fragilizadas e elas não sabem dos recursos que a gente tem na política pública, porque tem algumas situações que seria necessário, não é para tudo que precisaria de serviços de saúde. A gente tem alguns casos que tem a questão da necessidade de fortalecimento de vínculos. Quando vocês comentaram dessa dificuldade de muitos pais em exercer a função parental, sim, hoje em dia a gente tem diferentes configurações familiares. Uhum. Então, não necessariamente o pai e a mãe biológico, mas tem os avós, claro, né, tem outras configurações. E essas pessoas, muitas vezes, né, a gente tem situações que a avó ou o avô, ele não está mais, como eu posso dizer, as crianças hoje em dia, eles demandam algumas outras necessidades que muitas vezes essa pessoa, até por uma questão geracional, né, essa pessoa às vezes não tem condições de acessar essa criança, sim, né? Sim. Então,
eu penso que muito o papel desses profissionais pode estar contribuindo para essa questão do fortalecimento de vínculo, para fazer uma escuta com essa família, com esse adulto e ajudar a pensar os encaminhamentos possíveis. Eu acho que a gente tem que trabalhar na linha da corresponsabilidade. O que é papel da educação? O que é papel do professor enquanto educador? O que é papel do poder público, das organizações da sociedade civil, seja esporte, cultura, lazer, assistência social, porque a gente tem o trabalho da assistência social no território, que é os CRAS, que o objetivo principal é trabalhar o fortalecimento de vínculo. Isso. Então, se tem uma família que a gente percebe que tem alguma situação de vulnerabilidade, antes que chegue no nível de violação de direito, que seria da média complexidade, a gente tem a figura dos CRAS, né, para fazer esse suporte, trabalhando o fortalecimento de vínculo dessas famílias, né? E isso em conjunto com a escola, com a saúde. É uma situação mais agravada? Daí tem essa possibilidade de fazer os encaminhamentos para os serviços especializados. Temos os CAPs aqui em Piracicaba, que são porta aberta, não é necessário o encaminhamento, tanto para criança e adolescente e também para adultos. Perfeito, perfeito. Gente, eu quero agradecer, tem 1 minuto para acabar. Quero agradecer a Guarda Civil de Piracicaba, muito obrigado. A POSP, gentilmente, sempre presente aí. A Polícia Militar, sempre, né, muito envolvida com a nossa cidade. Muito obrigado. A Unimed Piracicaba, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos, viu, por essa contribuição. A gente vai encerrar o programa. Eu acho que, acima de tudo, o diálogo, né? Acho que isso é importantíssimo, né? Todos presentes aqui. Quanto mais diálogo, porque um bem é um só, a busca é uma só. O que a gente tem que fazer é ter diálogo, ouvir, conversar, reforçar a estrutura. Isso é fundamental. Peço a gentileza de vocês de usarem mais esse espaço. Eu acho que quanto mais... Olha, o que teve de participação não tem como mostrar. Teve muito no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, que a gente possa reverberar isso sempre. Chegamos ao final. Muito obrigado a todos. É isso aí. A gente vai continuar, né, esse debate outras vezes, porque é sempre muito importante.